FM, a rádio que dá um show com você. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente com inteira responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A partir de agora, na sua emissora preferida, passamos a apresentar o programa Momento Espírita. Momento Espírita. Uma visão de vida cristã na visão espírita. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 8h01. Bom dia Morada Nova, bom dia região Jaguaribana, Sertão Central Cearense. Muito bom dia a você, amigo ouvinte, e a você, amiga ouvinte da sua 106,3, município de Morada Nova, Ceará. Hoje, 20 de julho do ano 2025, dia do amigo, né? Já demos aqui os nossos abraços, né, cordiais. E hoje estamos com mais um programa Momento Espírita, essa receita de amor, de consolação que essa doutrina de luz nos traz, e aqui todos os domingos com essa programação na sua 106. Este programa é uma idealização e realização do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Morada Nova, Ceará, que tem na sua presidência Gilson Tavares e na vice-presidência Roberta Pereira. Abraçando a todos que nos acompanham e que estão em nossa sintonia. Você que deseja estar conosco, nos acompanhando, mande seu alô, diga de onde está nos acompanhando, que nós teremos um imenso prazer em mandar o seu bom dia. Aproveitar e já mandar aqui o abraço ao nosso amigo Chico Damiliano, que todos os domingos está sintonizados conosco aqui pela sua 106. 8h03. Conosco hoje estão os nossos irmãos de fé de caminhada, Jaqueline Cavalcante, que vai nos trazer o Evangelho de Jesus, e Marcelo Martins, que vai nos trazer o tema doutrinário. Então vamos aqui ao bom dia da nossa amiga Jaqueline Cavalcante. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Rosimar. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos internautas e os que nos escutam pela frequência da rádio, e também a espiritualidade amiga que sempre está aqui conosco, né? Isso. O seu tema hoje, Jaqueline? Meu tema hoje é a afabilidade e a doçura. A afabilidade e a doçura. Qual é o capítulo? É do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Pronto, então já a afabilidade e a doçura com Jaqueline Cavalcante. Vamos agora ao bom dia do nosso irmão Marcelo Martins. Marcelo, professor Marcelo, bom dia. Bom dia, Rosimar, bom dia, Jaqueline, bom dia aos nossos queridos ouvintes. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, que é consoante ao Dia Internacional da Amizade. Hoje nós vamos falar sobre a amizade, a verdadeira amizade, o que é que a doutrina espírita fala sobre os vínculos, né, que a gente mantém na atual encarnação. Amizade? Isso, amizade sob a ótica da doutrina espírita. Muito bem. E só dizer que nós estamos aqui com inveja porque o Marcelo rejuvenesceu uns 10 anos no mínimo, hein, gente? Então já o tema doutrinário também com o nosso irmão Marcelo Martins, aqui na sua 106,3. Vamos agora à nossa reflexão do dia aqui na sua 106,3. Nem cedo, nem tarde. O presente é hoje. O passado está no arquivo. O futuro é uma indagação. Fazei hoje mesmo o bem a que te determinaste. Se tens alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Se desejas apagar um erro que cometestes, consciente ou inconscientemente, procura sanar essa falha sem delongas.
Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não relegues semelhante dever ao esquecimento. Na hipótese de idealizares algum trabalho de utilidade geral, não retardes o teu esforço para trazê-lo à realização. Se alguém te ofendeu, desculpa e esquece, para que não sigas adiante carregando sombras no coração. Auxilia aos outros enquanto os dias te favorecem. Faça o bem agora, pois na maioria dos casos, depois significa fora de tempo ou tarde demais. Por Emmanuel. Só sei que nada sei, só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei pra dar a alguém real felicidade. Eu já paguei o mal por bem, desci pra levantar alguém, sem rechaçar, sem desdém, sem prejuízo de outrem. Ainda ódio em mim, pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente, vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo patente. O mal que eu não quero ainda faço, o bem que eu quero esse ainda não faço. Estou enganando a quem? Longe do homem de bem. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo, eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo, eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Estamos apresentando Momento Espírita.
Muito bem, 8 horas mais 10 minutos, abraçando a todos na sintonia da sua 106,3, município de Morada Nova, Ceará. Hoje com o programa Momento Espírita, e hoje vamos trazer já o Evangelho de Jesus, que está sob a incumbência da nossa amiga Jaqueline Cavalcante. Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. A luz do mundo na visão espírita. Na visão espírita. A afabilidade e a doçura, Jaqueline. Bom Isso dia. mesmo. Antes, elevemos uma prece pedindo humildemente a Deus, a Jesus e os irmãos do plano espiritual, que sabe de todas nossas necessidades, que eles possam se fazer presente em nossas vidas, promovermos a nossa transformação moral. Que teus mensageiros de luz nos inspirem a termos atitudes renovadoras de amor ao próximo, que nos ampare e proteja sempre, nos fortalecendo em nossa caminhada rumo ao progresso espiritual. Que sigamos a mensagem viva de Jesus e que a paz do amado Mestre esteja em nossos corações. Que assim seja. Como falei anteriormente, hoje trouxe um convite de reflexão à prática à luz do Evangelho segundo o Espiritismo codificado por Allan Kardec, que está no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O item 6, uma mensagem de Lázaro, intitulada A Afabilidade e a Doçura. Antes, irei introduzir nossa conversa com a leitura de uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 9, que esses dois versículos abre o capítulo 9, Bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos. Vamos aqui à leitura. Bem-aventurado aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurado os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem, podemos assim dizer que aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo de Jesus, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles, serão considerados os brandos e pacíficos, e mantendo essa paz dentro de nós, adotando condutas de brandura e mansuetude, únicos remédios eficazes contra a violência, sentimento contrário à lei de Deus. Agora vamos à leitura da instrução dos Espíritos com a mensagem A Afabilidade e a Doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmuda-se em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados.
o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impusera a lhes, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem lhe resistir. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: eu sou detestado. Não basta que dos lábios goteje leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Caros ouvintes, Lázaro, irmão de Marta e Maria, vem nos falar de duas virtudes, a afabilidade e doçura, que são poucos comentados no cotidiano dos homens em geral, mas que são exaltadas por Jesus. A afabilidade é a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, agradável, com quem se pode falar facilmente. Uma pessoa acessível. Doçura é a qualidade de quem é suave, meigo, brando. Escreve Lázaro que essas duas virtudes se originam da benevolência, boa vontade, bondade para com alguém, que por sua vez é fruto do amor ao próximo, da nossa decisão de fazer o bem, aos nossos semelhantes. Porque quando eu desejo o bem para o meu semelhante, é claro que eu enxergo de uma outra forma e vejo nele um irmão que precisa da minha empatia, que precisa da minha compreensão, da minha fraternidade. É necessário cultivarmos o amor ao próximo. Então, a minha postura, é claro, é de doçura, de fraternidade, para aquele que é alvo da minha atenção. E o mundo seria tão diferente se todos nós nos dispuséssemos realmente à prática do bem, como Jesus nos ensina no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item 1. Pagar o mal com o bem. Porque o bem é a única forma de aniquilarmos o mal. É a única forma de transformarmos o mundo, mostrando o outro uma nova forma de agir. A afabilidade e a doçura são qualidades que se manifestam na forma de acolhimento, de perdão, de auxílio ao próximo, promovendo relações harmoniosas. A prática dessas virtudes, segundo o Espiritismo, contribui para o crescimento espiritual e a construção de uma sociedade mais justa e amorosa. Elas são vistas como expressões do amor ao próximo, demonstrando a importância de tratar todos com gentileza e compreensão. A mensagem de Lázaro enfatiza que a afabilidade e a doçura devem ser autênticas e não apenas uma máscara social, que aparentamos ser uma pessoa e em casa somos completamente diferentes. Isso significa que não basta termos atitudes exteriores de boa educação, de gestos e atitudes suaves, ser amável
afável ao falar, se são apenas resultado de aparências sociais, do verniz social. Quando decidirmos fazer o bem apenas pela aparência, apenas pela condição de que o outro reconheça que eu estou tentando ser bom, e com isso não tem outro objetivo que não seja a minha vaidade, nada além disso. Essas virtudes contribuem para a construção de relações mais saudáveis e harmoniosas, tanto no âmbito familiar quanto social. Os ensinamentos de Jesus, como o acolhimento, o perdão e o auxílio ao próximo, são exemplos práticos de praticar a afabilidade e a doçura em diferentes situações da nossa vida. Se cultivarmos a afabilidade e a doçura, podemos fortalecer uma conexão com o plano espiritual, promovendo assim nosso próprio crescimento e evolução. A prática dessas virtudes em larga escala pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e harmoniosa. E aí, vocês podem me perguntar, como podemos contribuir para que haja essa construção? Vamos lá. Recebendo as pessoas com calor humano e abrindo espaço para suas necessidades e sentimentos. Liberando o ressentimento, buscando a reconciliação, mesmo diante das ofensas. Estendendo a mão ao próximo, seja de forma material ou espiritual, buscando aliviar seus sofrimentos. Tendo compreensão diante das dificuldades e limitações alheias, evitando excessos e agindo com equilíbrio em todas as situações, tratando com suavidade, evitando a agressividade e a rigidez. Porque se a gente fizer tudo isso aqui, nós estamos conforme os ensinamentos de Jesus que estão contidos no Evangelho, né? E é importante entender a necessidade que essa construção ela seja por inteiro. Ela nasça de um desejo forte nosso de mudança de postura, de mudança de valores. É necessário que exercitemos o bem fazendo o bem. Não tem outra maneira. Como que eu vou exercitar o bem sendo amargo, sendo grosseiro, sendo inflexível diante das minhas ações, dos meus pensamentos? Isso nasce realmente dentro do nosso próprio pensamento. Porque quando pensamos de maneira equivocada, as nossas ações estão predestinadas a seguir o mesmo curso. Não tem outra forma de ser. Então, vejo a importância de contaminarmos o mundo com a bondade, com a doçura, com a fraternidade. E como nós podemos realizar isso? Imunizando também o nosso coração contra o mal, contra a violência, o egoísmo. E para fechar tudo, sejamos ponto de luz no coração, no caminho, no nosso caminho, no caminho do nosso semelhante. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Muito obrigado e que tenha uma ótima semana. Até breve.
Muito bem, obrigado aí, nossa irmã Jaqueline Cavalcante, nos trazendo aí essa reflexão com a afabilidade e a doçura. Dá-me, Senhor, uma chance. Dá-me, Senhor, uma noite. Muito bem, 8h26. Um bom dia para você que está na 106,3, município de Morada Nova. Após essa linda reflexão aí do Evangelho de Jesus, traremos agora o jovem, muito jovem, professor Marcelo Martins, com o tema doutrinário. Então vamos aí falar sobre amizade. Hoje, dia do amigo, olha só, hein? Hoje, dia do amigo, e o tema doutrinário hoje é amizade, sob a visão da doutrina dos Espíritos. Tema doutrinário. Conceitos do dia a dia, na visão espírita. Marcelo, bom dia. Bom dia, Rosimar. Bom dia novamente, Jaqueline. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E hoje é o Dia Internacional da Amizade, né? E hoje nós vamos falar sobre a amizade sob a ótica da doutrina espírita. Mas antes de nós falarmos sobre a amizade sob a ótica da doutrina espírita, vamos trazer o que é a primeira definição do que é amigo, que nós vamos trazer aqui hoje. Nas Escrituras Sagradas, em Eclesiastes, capítulo 4, diz o seguinte: que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Ou seja, a definição de amigo aqui que nós vamos trazer é amigo no sentido de companheiro. Então, companheiro podendo ser um companheiro que a gente tem no lar, no trabalho, ou então em outros setores da sociedade ou da nossa vida. Então, amigo aqui não é só aquele círculo de amigos que nós temos na nossa vida pessoal. Se estende muito mais do que isso. E aí, é sempre interessante a gente trazer que, para a doutrina espírita, nós, seres humanos, nós somos espíritos encarnados e nós necessitamos da vida social. Então, nós necessitamos do convívio com o outro para que nós possamos amadurecer as nossas faculdades morais. Por isso, a importância da amizade. É na relação com o outro, é no convívio com o outro, que a gente desenvolve e aprimora o nosso senso moral e crítico. Em Provérbios, capítulo 17, diz: o amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é o irmão querido na hora da adversidade. Provérbios, por sua vez, ele já vai trazer uma outra noção de amigo, similar a Eclesiastes. Porém, infelizmente a gente sabe que existem pessoas que são ingratas, né, que muitas das vezes não reconhecem o valor de nossas ações, de nossas atitudes. Por isso, a gente deve ter sempre cuidado com aquele que a gente chama de amigo, né? A gente deve ser educado, cordial, generoso, dócil, né, afável, como foi trazido aqui pela nossa irmã Jaqueline no Evangelho. Mas nós devemos, como diz em Eclesiastes, capítulo 6 e 9, devemos escolher um amigo entre 1000. Ou seja, de todas as pessoas que a gente tem convívio, a gente tem que escolher, dentre todas essas pessoas, uma ou mais para que ela possa nos aconselhar, né? E outra coisa também, que a gente não pode confiar em todas as pessoas, né? Porque a gente sabe que no planeta de provas e expiações, que está transitando para o mundo de regeneração, existem bons e maus espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. E a gente não pode dar ouvido a todos, né? A gente tem que selecionar. E qual é o primeiro parâmetro para selecionar aquele a quem a gente deve escutar os conselhos? Pelo exemplo. Então, se aquele indivíduo a gente sabe que ele tem uma vida honesta, de que ele é coerente com suas palavras e aquilo que pratica, então a gente deve sim escutá-lo.
mais adiante, Jesus, em João capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, a relação de Jesus e os discípulos era uma relação, não era uma relação hierárquica de um maior do que o outro. Muito pelo contrário, Jesus tinha eles não como servo, mas como amigos. E amigos aqui no sentido de ser leal, de ser honesto. Jesus ele compartilhava conhecimentos de altíssimo grau com os discípulos. Então, isso daí é o entendimento de que Jesus tem de amizade, né? Então, a amizade aqui, ela também ela tem como sinônimo companheirismo. Bem, primeiro, o que é a amizade, né? A amizade ela é um sentimento elevado que nos aproxima um dos outros. Não são laços, vamos dizer assim, não são laços consanguíneos, são laços afetivos. Ela inicia-se no próprio lar, mas não termina no lar, muito pelo contrário, tem início nele, mas se estende. E deve ser cultivada pelos membros da família. A amizade é o primeiro patamar para ser construído o sublime sentimento de amor. Quando a gente fala assim, a amizade ela deve ser praticada no lar, muitas pessoas acham que se os pais exercerem o papel de amigos de seus filhos, deixarão de exercer o valor sagrado da maternidade ou da paternidade e muitas das vezes confundirão os papéis no seio da família. E na verdade não é isso. Quando a gente fala que um pai ou uma mãe deve ser amigo de seu filho, não é que ele deve acobertá-lo de seus erros, não é que ele deve ignorar o que o seu filho pratica. Muito pelo contrário, é aconselhar, é ser honesto, é exigir essa reciprocidade na relação. Não é baixar a retaguarda de pai ou de mãe. Muito pelo contrário, é de exercer a maternidade e a paternidade com amor, com benevolência, com doçura. Ter amizade é ter um coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas e tristes da vida. E aí é interessante a gente lembrar o seguinte, que a gente, principalmente quando a gente leva para o lar, né? Quando o indivíduo está na adolescência. E ele, o adolescente, principalmente a gente que faz faculdade para ser professor, ou a gente que é professor, a gente sabe que ele é um indivíduo que vive em grupos. Ele sempre procura um grupo para se inserir, né? Ou seja, e é sempre por isso que é importante que o professor trabalhe as dinâmicas em grupos, porque eles têm esse vínculo muito forte com um determinado grupo da sala de aula. Só que, infelizmente, por uma questão de imaturidade psicológica e emocional, eles não têm tanto discernimento na hora de escolher os amigos. Infelizmente, a gente sabe que existe um ditado, né, que diz o seguinte: diga-me com que tu andas e eu te direi quem tu és. E a gente sabe que quando a gente não seleciona nossas amizades, a gente acaba caindo em certas situações muito embaraçosas, né? Principalmente se aquele que nós chamamos de amigo não tem uma vida tão correta, tão lícita, né, perante a sociedade. E aí é interessante da gente sempre lembrar para as pessoas que têm filhos, sempre de aconselhar os seus filhos, ou os adolescentes que têm em casa, que eles tenham cuidado em separar, né, em eleger os seus amigos. Porque, infelizmente, no mundo em que vivemos, a gente não sabe o coração, as verdadeiras intenções do outro. Então, sempre devemos ter cautela quando a gente for escolher aquela pessoa que a gente vai chamar de amigo. A amizade não deve ter por meta alcançar benefícios ou troca de gentileza.
a gente tem aquele amigo que só aparece nas horas, vamos dizer assim, boas da vida. Só que nas horas ruins ele some. Esse é um amigo? Ele mantém por nós uma verdadeira amizade? É óbvio que não. Então, para ele, a amizade é apenas uma forma de trocar gentileza, apenas uma forma de trocar favores, de obter um meio de ascensão na sociedade, né? A verdadeira amizade é um sentimento de afeição, é do coração, que se desenvolve com desinteresse, sem receber qualquer tipo de gratificação, presentes ou favores, possibilitando relacionamentos edificantes e fraternais. A natureza, e aí é uma explicação, por que o homem deve cultivar o sentimento de amizade? Porque ele necessita da amizade, ele necessita viver em sociedade, ele necessita amar e ser amado. Um dos maiores prazeres do ser humano é de encontrar corações que simpatizam com o seu. E quando a gente vai falar de simpatia, mais à frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso, hoje, os nossos laços de simpatia e antipatia são explicados, em parte, pelas nossas existências passadas, pretéritas, e principalmente com as nossas relações que nós temos com o mundo espiritual. Mas isso daí a gente vai explicar. A simpatia é o laço de afinidade que une dois seres, que compartilham gosto, tendência e ideias semelhantes. No entanto, não se deve pensar por causa disso que todos aqueles que se afeiçoam conosco devam concordar com tudo o que pensamos e jamais ter sentimentos contrários. Ou seja, a gente também deve ter muito cuidado. Quando a gente quando a gente nutre um sentimento de amizade por uma pessoa, é porque ela nos é simpática. Isto é, ela tem pensamentos, gestos, gostos que condizem com os nossos. Porém, isso não quer dizer que a pessoa com quem a gente tem esse vínculo de amizade não vá discordar, não vá, de certa forma, ter um pensamento contrário do nosso. Porque a gente sabe que não existe ser humano igual ao outro. Cada um tem sua identidade, sua individualidade, e é preciso que a gente respeite isso, né? Entretanto, os nossos verdadeiros amigos são aqueles que sinceramente nos apontam os nossos próprios erros e nos induzem a corrigi-los. Tome muito cuidado com aquele amigo que só elogia, que só diz que você está certo, que só te eleva nas alturas com certos comentários. Por quê? O verdadeiro amigo não é aquele que só sai palavras de mel, né? Também traz o fel. Aquele amigo que aponta o erro, onde nós erramos, e como a gente deve corrigi-lo, como é que a gente deve consertar. Não devemos guardar rancor dos amigos que foram ingratos ou infiéis, pois eles serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão, ela é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde, com corações insensíveis, como o seu próprio foi. E é sempre interessante a gente trazer essa mensagem, porque a gente não pode nos esquecer que toda vez que nós passarmos por uma situação de ingratidão, de infidelidade, a gente tem que perceber aquela situação como uma situação de aprendizado, de evolução, e que a gente não deve manter pelo outro que nos foi infiel ou que nos foi ingrato com um olhar negativo, com um olhar de rancor, de mágoa. Muito pelo contrário, de perdoar essa pessoa. Por quê? Uma pessoa que é ingrata hoje, ela sofrerá o mesmo dano amanhã. E quando eu falo amanhã, não significa amanhã verdadeiramente. Pode ser daqui a longo, curto ou médio prazo, né? Mas ela colherá aquilo que plantou. Lembrai-vos de que o próprio Jesus, quando esteve no mundo, ele sofreu injúrias, ele foi menosprezado e abandonado, mas perdoou todos. Saiba, pois, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos de sua amizade, mas também não são dignos de seu ódio e de seu rancor, e que se enganou a respeito deles. Nós cometemos erros.
Assim sendo, não há de que lamentar por tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. A amizade, ela nasce e cresce como uma flor, mas para que ela permaneça forte, devemos cultivá-la com amor. Por isso, Chico Xavier nos recomenda: abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Devemos sempre cultivar a gratidão. E quando eu falo a gratidão, não é... A gente leva muito para o lado da recompensa, de recompensar esse amor, esse favor. Mas muito pelo contrário, até um obrigado, um bom dia, isso daí é uma boa tarde, ou enfim, um gesto de educação, ele é também uma forma de recompensar esse amor que as pessoas têm por nós. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como é que estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Não nos sintamos incomodados por quem nos visita com frequência, nos dando a alegria de sua presença em nossas casas. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que nos deixam experimentar a solidão. Mais adiante, nós vamos entender, primeiro, qual é a base da amizade. Quando eu falo que os laços que hoje nós mantemos, os laços de vínculo, eles têm muita influência dos espíritos em nossas vidas, mas também com as influências que nós temos de outras vidas, das existências pretéritas. Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Ele está querendo dizer se dois amigos na Terra mantêm o mesmo vínculo após a morte. E ele então diz: sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinados aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Ou seja, o vínculo no mundo espiritual, os laços de amizade são muito mais sólidos do que os na Terra. Porque na Terra a gente tem que levar em consideração que a nossa vida ela é condicionada a necessidades materiais, físicas, fisiológicas, em que muitas das vezes também aos interesses, né, de ascensão social, de ascensão profissional. Então, infelizmente, não tem como um ser humano encarnado, manter o mesmo nível de sinceridade que uma pessoa desencarnada. Porque o encarnado, ele se mantém, ele está sujeito, além das regras divinas, às regras da sociedade, né? E tem também a questão da sua própria imagem, como ele é visto dentro de uma sociedade. Portanto, ele não tem como ser 100% honesto. Ele pode sim manter essa honestidade, mas infelizmente não tem como a gente ser sincero 24 horas por dia. Não tem como a gente ser sincero e manter um bom convívio. Porque a gente sabe que se a gente for sincero 24 horas por dia, alguém vai sair danificado, né? Então, como é que devemos entender a simpatia e a antipatia? A simpatia ou antipatia, ela tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um. E quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Ou seja, aquele laço de amizade ou de inimizade, eles são muito mais antigos do que a gente supõe, né? Ou seja, a gente se aproxima daquele que mantém os mesmos gostos, as mesmas tendências, por uma razão de afinidade, mas também a gente deve se aproximar com aqueles que nos são diferentes, divergentes, como uma forma de desenvolver, né, esse sentimento moral, os sentimentos morais. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração,
para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Né? Ou seja, então a gente sempre deve levar em consideração o seguinte, que se uma pessoa não é tão simpática, a gente possa ceder um pouco do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que a gente sabe que numa casa onde não tem pão, quem grita não tem razão. Né? Ou seja, alguém vai ter que ceder ao egoísmo, ao orgulho e perdoar o outro para manter um bom relacionamento. Então, uma coisa, né, na casa espírita, quando a gente leva isso em consideração, uma das coisas que eu aprendi na casa espírita é que tudo que você for fazer, você tem que pensar que você não está fazendo para o presidente, para o outro, para a diretoria ou para a gestão ou para... Não, a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz no centro espírita, a gente está fazendo para o espiritismo, para nós, né, e para Jesus. A gente deve sempre colocar isso em consideração, porque quando a gente acha que a gente está fazendo um favor para o outro, a gente acaba caindo no erro de que o outro, ele deve recompensar aquilo que nós fazemos pelo centro espírita. E muitas das vezes o outro não vai recompensar-nos da forma como nós queremos. E aí, o que é que acontece? Nós nos afastamos do centro espírita, nós nos perdemos no caminho, acabamos desenvolvendo um ódio pela doutrina, quando na verdade foi um erro de escolha. Né? A gente sempre tem que lembrar, toda vez que a gente fizer um ato de caridade, de favor, a gente nunca esperar a gratidão da pessoa ou da instituição que foi ajudada, né? Porque senão a gente vai acabar caindo em certos engodos, em certos enganos, né? A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má. Então tem aquelas pessoas que a gente diz logo, o meu santo não bateu com o de fulano, né? Aí a gente deve entender o seguinte, será que essa antipatia instintiva, ou seja, a gente nem conversou direito, eu não gostei de fulano, de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Antipatia entre eles pode derivar da diversidade no modo de pensar. A proporção irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Ou seja, quando ele diz aqui, não existe antipatia instintiva. A antipatia, ela sempre deve ser trabalhada para que ela venha a ser eliminada, venha a ser exterminada, para que ela possa dar lugar à simpatia, à fraternidade, a esse sentimento de irmandade. Qual é a causa, né? Que ele vai perguntar, qual é a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? São quase sempre entes que se conheceram e algumas vezes se amaram em uma existência anterior, que, encontrando-se nesta, são atraídos um para o outro. As antipatias instintivas provêm também, muitas vezes, de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ainda ter uma outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram experimentam, pelo contato desses fluidos, a impressão sensitiva, impressão que pode ser agradável ou desagradável. Aqui é diferente. O que é que ele está querendo dizer? Que a antipatia instintiva é a primeira causa, a atual encarnação, né? Ou seja, as nossas escolhas. Então, a antipatia ela pode ser derivada dessa diversidade do modo de pensar. Segunda causa, relações anteriores, vidas pretéritas. E terceira causa, que ele diz aqui, uma questão espiritual. Um exemplo, às vezes a gente está conversando com uma pessoa e a gente está tão bem da vida, tão feliz, tão sorridente, e quando a gente termina de falar com uma pessoa, a gente se sente carregado. Ou seja, isso daí significa o quê? Todos nós somos espíritos em carne. E a gente sabe que ao redor, cada um de nós tem aquilo que a gente chama de aura. O que é isso?
é a atmosfera espiritual que está ao nosso redor e que é influenciada pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações e sentimentos que cultivamos no dia a dia. Quando nós nos sentimos mal quando conversamos com determinada pessoa, é porque, em algumas vezes, não em todas as vezes aqui, porque existem 3 causas para antipatia instintiva, né, por instinto. Uma das causas para explicar essa antipatia, essa divergência em relação a outra pessoa, é de que, por uma questão espiritual, né, por você estar em um determinado patamar vibratório e fulano está em outro mais baixo, acaba havendo uma certa repelência natural, espiritual, certo? É uma das explicações que é dada aqui pela doutrina espírita. Então, às vezes, aquela antipatia não pode estar necessariamente a ver com essa encarnação ou com encarnações pretéritas. Pode ser por uma questão espiritual mesmo, né? E aí outra pergunta, podem tornar-se futuros simpáticos espíritos que presentemente não são? Ou seja, ele está querendo dizer que os espíritos que atualmente não são simpáticos uns com o outro, um é inimigo do outro, eles poderão no futuro tornar-se simpáticos? Todos os serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, ou seja, subirá, elevando-se, aperfeiçoando-se, a que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois. Se o mais elevado, por suportar mais as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Por último, podem os espíritos se encarnar... Aliás, poderemos obter uma definição clara da amizade? Bem, a amizade, para que nós possamos encerrar, a amizade é o sentimento que imanta, ou seja, envolve as almas umas às outras, gerando alegria e bem-estar. A amizade a amizade é uma suave expressão do ser humano, que necessita intercambiar, ou seja, trocar, as forças da emoção sob os estímulos do entendimento fraternal. Ela nasce de uma expressão de simpatia e firma-se com as raízes do afeto seguro, fincadas nas terras da alma. É dita aí pelo espírito Joana de Ângeles. Então, a amizade é um sentimento de afeição que se desenvolve com desinteresse, de receber qualquer tipo de gratificação, ensejando relacionamentos edificantes e fraternais. O amigo, ele é um tesouro que se encontra ao alcance, sempre disposto a contribuir em benefício do outro. É como um sol que ilumina tudo, alcançando a delicada pétala da flor e a superfície pútrida do pântano com a mesma generosidade. Constitui um treinamento para as vinculações mais profundas. Quando o amor faculta, é a intimidade que desdobra na constituição da prole. E que nós possamos levar essa mensagem para o nosso dia a dia, de que devemos manter, né, esse sentimento de amizade, de sentimento de companheirismo, que nós possamos conseguir selecionar e ter discernimento, de selecionar aquelas pessoas que realmente a gente vai escutar os conselhos, de que as atuais disenções, divergências que nós temos no nosso dia a dia, a gente muitas das vezes ignora as causas, mas mesmo não conhecendo a causa, a gente sempre deve procurar ceder o nosso orgulho e nosso egoísmo. Que nós possamos levar esse sentimento adiante e que nós possamos cultivar a afabilidade, a doçura e o sentimento de amizade pelo outro. Que nós possamos encerrar com essa mensagem de hoje, que os bons espíritos possam sempre nos intuir os melhores pensamentos no exercício do nosso dia a dia. E que possamos, né, ser sempre gratos pelas pessoas que perguntam como nós estamos, que conversam conosco, que mantêm um sentimento de amor por nós. E que assim seja.
Muito bem, obrigado aí ao nosso amigo, o jovem professor Marcelo Martins. O jovem Marcelo Martins, rapaz. Ô, gente, Marcelo, você sabia que hoje você está no seu programa de número 8? Programa de número 8. Marcelo é o caçulinha a entrar na turma dos programas, por isso que ele tem apenas 8 programas, mas quando ele começou já foi para valer, viu? A sua estreia foi com a Jaqueline Cavalcante, a Jaqueline Cunha, né? Pois é. E é a segunda vez em que você faz parceria com a Jaqueline Cavalcante, viu? Hoje. Então, o segundo programa com a dupla, né? Então, você estreou no dia 23 de junho de 2024, né? Com a Jaqueline Cunha. Jaqueline, hoje você está no seu 15º programa. 15º programa, além de um programa que você veio para auxiliar aqui ao telefone, que não teve esse auxílio, né? Porque nunca precisou, né? Então, seria o 16º programa hoje seu, né? Então, tivemos aí essa... E hoje, nós temos aqui computados 150 programas realizados até o presente momento, né? Então, é a doutrina dos Espíritos que há 3 anos está sendo divulgada aqui na 106,3, neste horário, aos domingos. 8 horas e 57 minutos. Agradecer a você pelo carinho, pela sintonia, a você que nos acompanha, a você que está diariamente acompanhando também a programação do nosso SEAC. Lembrando que o Centro Espírita Allan Kardec tem uma programação voltada para você durante toda a semana. Aos domingos, começando aqui aos domingos com esse programa Momento Espírita. Às segundas-feiras nós temos uma reunião fechada somente com trabalhadores, que é a reunião mediúnica assim chamada. Às terças-feiras nós temos o estudo sistematizado da doutrina dos Espíritos. Quarta-feira, o estudo do Livro dos Médiuns. Às quintas-feiras temos palestra aberta ao público. Às sextas-feiras nós temos evangelioterapia. No último sábado de cada mês nós temos a entrega de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social. E diariamente, das 18 às 18h30, nós temos Evangelho Online no Lar, através da plataforma Google Meet. Esse projeto foi iniciado durante o período de pandemia, em que todos estávamos em casa, e perdura até os dias de hoje, tá bom? Se você quiser participar, é só entrar em contato com alguns dos trabalhadores que será encaminhado ao Evangelho Online no Lar, tá bom? Bom, obrigado a você pelo carinho, pela sua paciência e pela sua companhia aqui conosco, todos os domingos de 8 às 9 da manhã, com o programa Momento Espírita. Muita luz, muita paz e até o nosso próximo domingo. Ensina-me a